A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra, porque senão o tempo sobra. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova, meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo, e quem teme sonho com bicho-papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho, saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Ouve a canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Eu recebo mais um estudo, mais uma oportunidade de estar aqui aprendendo, evoluindo cada vez melhor, para se tornar cada vez uma pessoa melhor, e assim seja, graças a Deus. Oi, amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! O tema do nosso estudo de hoje é motivos de resignação, o bem e o mal sofrer. Bem, gente, existe o bem sofrer e o mal sofrer. Mas como pode ser isso? Vamos pensar assim. Se me acontece que eu passe por situações que me façam sofrer, eu ficar reclamando, lamentando, choramingando, revoltada, culpando Deus e o mundo, não lutar, desanimar, descontando a dor nos outros, essa é uma forma de mal sofrer. Porque se assim agirmos, sofreremos mais.
E se olharmos à nossa volta, encontraremos sofrimento de todos os níveis, porque este é um planeta de provas e expiações. E isso não é bom nem é ruim, é a condição evolutiva do nosso planeta. E isso quer dizer que o planeta de provas e expiações, o mal predomina, e todos aqueles que neles vivem estão, de certa maneira, sujeitos ao mal deste mundo. Vamos lembrar que somos espíritos que vivemos muitas vidas e erramos muito. Então, a maioria dos nossos sofrimentos foi causada anteriormente por nós mesmos e estamos aqui apenas liquidando débitos passados, satisfazendo assim a justiça divina. Ato mal traz mais consequências e a escolha é nossa, pois temos o livre-arbítrio para fazer escolhas e as consequências de praticar o mal é uma reencarnação dolorosa. Muitas vezes, antes de reencarnar, nós pedimos e escolhemos nossas provas. Por isso, é nosso dever aceitar com coragem, sem murmurar, todas as dificuldades e o sofrimento que a vida nos impõe. Agora, quando murmuramos, não temos paciência nas aflições, reclamamos da pobreza em que vivemos e não fazemos nada para melhorar, estamos tendo um mal sofrer. Ninguém recebe uma prova ou expiação superior às suas forças. As provas na terra são justas, pois Deus é justo e bom. Agora, quando aceitamos as aflições sem ódio, mágoa ou revolta, ainda que choremos por desabafo, este é o bem sofrer. Na medida em que sabemos disso, encaramos melhor as dores do mundo, as dores da terra, com uma virtude que se chama resignação. A resignação, de maneira alguma, será uma acomodação. Não temos que cruzar os braços porque sofremos diante das dores e deixar que Deus resolva. Se estamos desempregados, temos que correr atrás do trabalho. Se estamos doentes, temos que buscar a medicação, a medicina, o tratamento. Se temos qualquer problema neste mundo teremos que resolvê-lo. E se não fosse a resignação, entraríamos no desespero, porque quando não compreendemos por que sofremos, sofremos duas vezes. A primeira vez pelo sofrimento em si e a segunda vez pela ignorância a respeito dele. Ser resignado não é ser estagnado, acomodado, nem inerte. Resignado é ter o entendimento da razão das coisas, o que não nos impede de sofrer, né? Nem de chorar, mas que nos dá alegria de saber que estamos dando conta do nosso recado no mundo. Agora, gente, vamos assistir um vídeo onde conheceremos a história de uma menininha que dá exemplo do bem sofrer. Ela é bem resignada. Vamos lá assistir esse vídeo? Dança de cidade. Na escola de natação Peixinhos Dourados, um grupo divertido de crianças amigas se preparavam para a aulinha, onde aprende a nadar. O professor diz que hoje será um dia especial, pois é o último dia de aula da amiguinha Aninha, pois seus pais e toda a família irão se mudar para outra cidade e agora determinou todos na água. Durante a aula, as crianças aprendiam com o professor os movimentos para melhor deslizarem na água e depois
Nos últimos 10 minutos, ele deixava as crianças relaxarem e brincarem na piscina. No vestiário, enquanto as meninas tomavam banho e se preparavam para ir embora, Maria estava triste com a saída de sua amiga e perguntou: Aninha, por que você está saindo da aula de natação? A amiga sorriu e disse: Não fique triste, amiga. Não estou saindo da natação, mas também vou ser transferida de escola. No começo, também fiquei triste, quando o papai e a mamãe explicou a mim e ao meu irmãozinho, comecei a entender. Mas como assim? Eu que não estou entendendo nada agora. Aninha explicou. Temos que nos mudar de cidade, amiga, por conta de pouco trabalho aqui. Meu papai está desempregado, está sem trabalho. Desta forma, ele e a mamãe achou melhor a gente ir morar com os nossos avós. Assim, papai poderá arrumar um trabalho lá e recomeçar. Continuou. Lá vamos ter a ajuda dos vovôs e vamos todos ficarmos bem. Maria disse: Mas você não reclamou? Não disse aos seus pais que aqui tem amigos e que não quer ir embora? Novamente, Aninha sorriu e disse: Amiga, se somos cristãos e acreditamos que Deus sempre nos protege e abençoa, não devemos ser rebeldes a Ele. Se eu agisse assim, seria egoísta e orgulhosa em pensar somente em mim. Maria olhou e disse: Então você não está mais triste? Não, Maria, disse Aninha. Sentirei saudade de todos, de você em especial. Mas tenho que aceitar com alegria e sabedoria todas as coisas que temos que passar. Isso se chama resignação, e eu estou disposta a aceitar o momento como sei que logo passará, e quem sabe não voltaremos para cá. Além do mais, não estaremos separadas. Podemos falar através do celular. E verdadeiras amigas nunca deixam de se amarem. Maria limpou as lágrimas e disse: Então vamos aproveitar cada minuto do nosso tempo. Fim. Olá, galerinha do GEAL! E aí, gostaram da nossa história de hoje? Foi muito legal, não é mesmo? Então, a nossa historinha falou sobre uma mudança de cidade. Ela se passa numa escola de natação. E o nome dessa escola é Peixinhos Dourados. Ela fala sobre umas crianças que aprendem a nadar e que um dia elas estão se despedindo da amiga Aninha, pois ela se mudará com a família de cidade. Mas a Maria, que é a melhor amiga da Aninha, ficou muito triste com essa notícia da mudança. E aí chamou uma amiga para conversar. A Aninha explicou para Maria que ela estava precisando se mudar porque o seu pai estava desempregado e toda a família precisaria morar com os avós. E desta forma, os avós poderiam ajudar muito mais a família de Aninha. Aninha explicou sobre essa dificuldade que sua família estava passando. E nós devemos lembrar que as dificuldades acontecem em nossa vida porque nós ainda estamos em um mundo de provas e expiações. E são elas, as dificuldades, que nos ajudam a melhorar, pois elas nos fazem despertar para o bem. Por exemplo, a família da Aninha passou por essa grande dificuldade do desemprego do pai, de precisar da ajuda dos avós. Mas essa situação serviu para que a família se unisse mais, principalmente com os avós, pois agora viveriam todos juntinhos, ajudando uns aos outros. Mas, por Maria continuar muito triste pela partida da amiga, ela perguntou a Aninha se ela não reclamou,
se ela não pediu para que os pais ficassem, dizendo que ela não queria mudar. E Aninha, quando foi explicar para a amiga, ela lembrou de uma lição muito importante, que por sermos cristãos, nós devemos acreditar na bondade de Deus. Acreditar que Deus é o nosso Pai, infinitamente justo e bom, e que Ele sempre nos ajuda, basta que a gente creia nele. Então, nessa situação, Aninha tinha 2 caminhos a escolher. Ou ela passava por essa situação familiar, reclamando, lamentando, brigando com os seus pais e sua família e se revoltando contra Deus, ou ela resolveria de forma resignada, entendendo que os desígnios de Deus são maiores do que os nossos, ou seja, a vontade de Deus é maior do que a nossa, pois Deus sempre sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E ela poderia passar por essa situação com fé e crendo que Deus faria o melhor para todos eles. Assim, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, fala sobre o bem e o mal sofrer, ou seja, sobre como poucas pessoas sabem passar pelas provas da vida confiando e acreditando na bondade e na ajuda de Deus. Muitos de nós se revoltam ou acabam se desanimando. E isso é uma falta contra as leis de nosso Pai. Deus é justo e bom, e nada nos acontece sem que tenha uma razão, ou seja, uma causa justa. Nós já sabemos que somos espíritos imortais e que estamos aqui, neste planeta, para quitar os nossos débitos anteriores, ou então para provar o que nós já aprendemos. Portanto, nós precisamos sempre lembrar que para qualquer momento de dor que estejamos passando, nós temos sempre o recurso da fé, e que é pela prece que nós podemos pedir ajuda aos nossos amigos espirituais. E eles sempre vêm nos ajudar. Eles sempre nos sustentam para fazer com que a gente consiga passar pelo momento difícil de forma mais fácil. Foi por isso que a Aninha também esclareceu para sua amiga Maria que ela sentiria muita saudade, mas que ela precisava aceitar com sabedoria todas as mudanças que estavam acontecendo em sua vida, pois ela acreditava realmente que com fé em Deus tudo ficaria bem. Além do mais, as verdadeiras amigas nunca deixam de se amar. E foi assim que Aninha fez uma boa escolha para a sua vida, entre o bem e o mal sofrer. Ou seja, Aninha poderia sofrer de verdade com todas essas mudanças. Ela poderia ficar triste, ela poderia se revoltar. Esse seria o mal sofrer. Mas ela escolheu o bem sofrer. Ou seja, ela escolheu ter confiança em Deus, ter fé e tirar a melhor parte disso tudo que ela estava passando, que seria a convivência com sua família, com seus avós e o fortalecimento dos laços de amizade com sua amiga Maria. Então agora, vamos para a nossa atividade? Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim, com vocês e seus familiares. Bom, hoje nós estamos aprendendo sobre a resignação. Mas o que é mesmo resignação? Lembram do que a gente viu até agora sobre a resignação? Então, a resignação é a obediência às determinações de Deus, nosso Pai, pois Ele sabe o que é melhor para o nosso crescimento espiritual. Existe o bem e o mal sofrer, como a gente viu agora no estudo. O bem sofrer é aquele em que se tem paciência com os desafios da vida, seja uma doença, um desemprego, uma mudança em nossa vida, como aconteceu com a Aninha, que teve que mudar de cidade porque o seu pai estava desempregado, né? E ela estava muito triste por causa disso.
E vocês lembram que a Aninha explicou direitinho o motivo da sua saída da escola e a mudança para uma nova cidade? Explicou para a amiga dela, a Maria? Então, na hora, a Maria não entendeu muito bem as explicações que ela deu, né? O mal sofrer é quando a gente não entende, quando não aceitamos as coisas que acontecem e nos desagradam. Quando esquecemos que nada acontece conosco sem que seja para a nossa evolução. E aí o sofrimento é maior. A resignação diante dos problemas, não vai fazer com que eles desapareçam, claro que não. Mas iremos nos sentir bem melhor, sabendo que Deus está cuidando de nós, não é? Mas isso não quer dizer que se conformar é esperar que tudo se resolva sozinho. Claro que não. Como o pai de Aninha, o que ele fez? Diante do desemprego, ele vai com a família se mudar para uma outra cidade, arranjar o trabalho. Então vamos à nossa atividade? Vocês vão precisar de uma folha, lápis, canetinha, lápis de cor, giz de cera, o que quiserem, né? E uma tesoura sem ponta, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é uma folha deitada, nós vamos dobrá-la no meio, bem certinho, tá? Aí, nós vamos utilizar por esse lado aqui, ó. Vou passar aqui para trás para poder fazer a atividade com vocês. Então, depois que vocês dobraram, ó, esse lado fica para cá, o lado esquerdo. Desse lado aqui é a dobradura. Vocês vão marcar 2 dedinhos, um pontinho. E aqui mais ou menos um dedinho. Tá vendo aqui? Os pontinhos. Então, todo mundo sabe como é que se faz uma letra C, não é? A letra C. Dá pra ver, não é? Nós vamos fazer um coração aqui utilizando a letra C. Quem não sabe vai aprender agora como é que se faz um coração. Você vai pegar o pontinho, vai vindo aqui, ó. Estou formando a letra C. Agora eu vou em direção ao outro ponto. Viu? Uma letra C assim, ó, caidinha na beiradinha. Olha aqui, ó. E aí, você vai pegar a tesoura e cortar. Cortando bem direitinho aqui, assim. O outro lado, para ficar mais bonitinho o seu coração, você passa um giz de cera, canetinha, quem quiser pode pintar se a folha for branca. Essa daqui é porque a minha mesa é branca, eu tive que pegar uma folha colorida. Aqui está o coração, feito a partir da letra C. Aí você vira e você vai colocar aqui dentro do coração, ou escrito, ou desenhado. Você pode fazer junto com outra pessoa. Aquilo que você ficou muito triste, um problema que você teve na vida. Uma doença, foi reprovado na escola ou tirou uma nota baixa, caiu e se machucou, teve que ficar internado, esse tipo de coisa, né? Não sabe, assim, sumiu a sua bicicleta, né? Você não sabe o que aconteceu e tal. Bom, eu vou desenhar aqui como exemplo para vocês quando a minha cachorrinha desencarnou, a Sasha. Vou desenhar uma cachorrinha que um evangelizando chamado Sérgio, nesse domingo, no domingo passado, ele me ensinou como se desenha um cachorrinho.
Então, olha, ele fez assim, depois assim, narizinho, o bigode, aqui é o olho do cachorrinho, pelinho da orelha dele. Bom, vou fazer o lacinho que às vezes eu colocava na Sasha, ou às vezes ela vinha quando ia tosar, tomar banho e tosar. E aí eu vou desenhar uma cruz por causa da morte dela. E os médicos nem descobriram o que ela tinha. Só assim. Aí agora, nós vamos, como é o nosso sentimento, nós vamos virar, ó. Vocês viram que eu dobrei essa parte? Não chegou até aqui, não. Dobrei também. Passa bem o dedinho. Essa partezinha vem para baixo. E essa daqui, a ponta, vem. Ficou como se fosse um envelope. Olha aqui, ó. Aí quando você abre, aqui está o seu sentimento. E eu me resignei. Por quê? Porque ela estava doente. E todos nós encarnamos e desencarnamos. Os animais também, né? E eu espero que vocês tenham gostado da atividade e aprendido a fazer um coração com a letra C e o cachorrinho também. Beijos! Obrigado, Jesus, nosso mestre querido, que orienta o nosso caminhar com seus exemplos. Obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigada, Casa de Miguel. Obrigada, esses amigos espirituais. Obrigada por estarmos juntos, caminhando em busca do nosso melhoramento espiritual. Que nesse momento essas vibrações de amor cheguem a todos os nossos irmãos. E que a Virgem Maria nos cubra com seu manto e nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.
fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer faz nascer uma nova manhã.
já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti. A grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá do céu.
Tu que pensas amas, tu que choras cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar. Avisos de setembro. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender, compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todos os sábados às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13h às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, sua contribuição pode ser feita por Pix ou depósito em conta corrente. Os dados bancários encontram-se disponíveis na secretaria de nossa casa.
doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Presencial, aos domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp, e-mail ou telefone. As informações estão disponíveis na Secretaria do SEM. Campanha de irradiação pela paz. Todas as terças-feiras, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º CEU, CERJ. Retornamos ao presencial, com o protocolo de uso obrigatório de máscara. Reuniões públicas, domingo às 9 horas e quinta-feira às 14h30. Fluidoterapia, terça-feira às 19h30 e quarta-feira às 9 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Fluidoterapia, às terças-feiras, 19h30. Reunião pública, às sextas-feiras, 20 horas. E a prece da saudade, às quintas-feiras, 19h30. O pagamento das mensalidades e as doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou PIX diretamente na conta corrente do SEM. Os dados bancários estão disponíveis na secretaria de nossa casa. Muito boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Miguel, acompanhando aqui pelo canal do YouTube as nossas reuniões, as nossas reflexões. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Kátia Mandaini, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Também eu queria dizer que aqueles que estão chegando pela primeira vez, conhecendo os estudos através da nossa casa, do nosso canal, sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa, sintam-se acolhidos por essa espiritualidade amiga que está sempre a nos envolver. Queria dizer para vocês que nós temos a descrição aqui embaixo, que é um sinalzinho bem aí no cantinho, que essa descrição, ela traz as músicas que foram tocadas na ambientação, vem trazendo também sobre o jornalzinho ceareiro da nossa casa, vem falando também sobre o atendimento fraterno, tem muitas orientações ali. Então, dúvidas que vocês possam chegar até ali, dá uma olhadinha, clica lá, tá? Queria dizer também que é importante que cada vídeo que vocês possam assistir da nossa casa, dá aquele likezinho, que é aquela mãozinha assim, joinha, toca ali, porque quanto mais like tivermos, mais oportunidade dos nossos vídeos estarem no ar, E muitas outras pessoas também serão beneficiadas com isso, podendo assistir esses ensinamentos que são tão valiosos para todos nós. Gente, eu queria falar para vocês também, a nossa casa está funcionando, voltou a funcionar normalmente. Então, olha só, nós temos fluidoterapia acontecendo terça-feira às 19h30, presencialmente lá na Rua Glaziu, número 265, aqui na Abolição, tá? Mas sabia que ela também está sendo apresentada online? Sim, é verdade, porque tem gente que ainda mora distante, não tem como acompanhar nossas reuniões. Então, essa reunião também de fluidoterapia, ela está sendo apresentada online, tá? Para que você não perca essa oportunidade de irradiação, É muito importante para todos. Outra reunião de fluidoterapia presencial também acontece às quartas-feiras, 9 horas da manhã. Pode chegar.
Se você passar pelo atendimento fraterno e for orientado à fluidoterapia, já sabe que ela está acontecendo e você pode fazer a sua opção em assisti-la presencialmente. Mas não esqueça, primeiro passe pelo atendimento fraterno, ok? Outra reunião que está acontecendo presencialmente é a reunião pública, que acontece na quinta-feira às 19h30 e domingo 9 horas da manhã. Agora, online, nós permanecemos ainda, então, com a fluidoterapia de terça-feira, como eu já mencionei anteriormente. Temos também a prece da saudade, que acontece toda quinta-feira, às 19h30. E temos também a nossa reunião de sexta-feira, também virtualmente, para que vocês possam aproveitar de tantos ensinamentos ainda aqui pelo nosso canal. Tá bom? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos ter a página inicial através do jovem Renan, com a sua linda voz, vem trazer para nós o tema da página é Renasce Agora. Nosso companheiro querido Renato vai fazer a prece inicial. E o estudo, a reflexão dessa noite é através da Michele, nossa querida companheira, trazendo como tema Emancipação da Alma. É um prazer tê-los conosco. Que a paz de Jesus adentre todos os nossos lares. Que assim seja. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, João capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando
a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Que os estudos de hoje possam proporcionar esclarecimentos e conforto para todos nós. Que as nossas vibrações possam estar harmonizadas com os trabalhos que se darão na data de hoje e que tudo possa se dar de forma a alcançar os objetivos que foram traçados. Que os amigos espirituais a estarem conosco possam beber desta fonte de paz e de amor. Pedimos então, neste momento a Ti, Pai, permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá, companheiros, amigos queridos, boa noite. Eu me chamo Michele, sou uma trabalhadora da casa e eu vou fazer aqui rapidinho a minha audiodescrição para aqueles companheiros que não podem me ver. Eu sou uma mulher negra, de olhos e cabelos castanhos escuros, mas no momento eu uso tranças. E estou vestindo uma blusa de cor amarela. E hoje nós vamos dividir, vamos falar um pouquinho sobre emancipação da alma e alguns de seus fenômenos que se encontram no Livro dos Espíritos, no capítulo 8. Dando início em nossas reflexões, eu já vou começar com uma pergunta. Como acontece a emancipação da alma? Os espíritos encarnados têm o desejo de voltar ao plano espiritual. E esta chamada fuga, entre aspas, foi definida por Allan Kardec como emancipação da alma. E o que seria a emancipação? Seria a libertação, a independência. E a alma? A alma é o espírito encarnado, porque o desprendimento do espírito encarnado possibilita-lhe afastar-se do corpo momentaneamente. No estado de emancipação da alma, o espírito se desloca do corpo físico. Os laços que o unem à matéria ficam mais tênues, mais flexíveis, e o corpo perispiritual age com maior liberdade. Observando a composição humana, é o espírito, o perispírito e o corpo. E pode-se dizer que o corpo, ele recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, e o perispírito transmite e o corpo executa. Mas então como se dá, ou melhor dizendo, como acontece a emancipação da alma? Estudando as propriedades do perispírito, nós vamos observar que ele está em íntimo contato com o corpo físico, molécula a molécula, de tal forma que o espírito ele terá liberdade. Nesse momento, o espírito encarnado, ele se desprende do corpo físico, tendo assim uma maior independência, sem influência material. E assim, esse espírito presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida,
além de entrar em contato com espíritos tanto encarnados como desencarnados. Nós vamos agora começar a observar a emancipação da alma e alguns dos seus fenômenos. No estado do corpo, nós chamamos de sono ou repouso. No estado da alma, sonho, desdobramento ou bicorporiedade. No estado do corpo, catalepsia. No estado da alma, sonambulismo. No estado do corpo, letargia. No estado da alma, êxtase. No estado do corpo, dupla vista. No estado da alma, segunda vista. No estado do corpo, telepatia, que é uma faculdade anímica que poderá ocorrer durante o sono ou acordado. Para onde vamos enquanto o corpo está repousando? Onde está seu pensamento? Vamos então começar pelo sono. Quando dormimos, o nosso corpo repousa, mas o espírito, ele momentaneamente se desvincula dele, assumindo sua liberdade tal como e com a morte. Fica parcialmente ligado ao corpo físico por um laço muito tênue chamado de cordão de prata. Com algumas pessoas não ocorre isso. Elas literalmente dormem junto com o corpo físico. Com o sono, nós entramos em contato com o mundo dos espíritos. Essa é a prova da emancipação da alma, que é o sonho. Sono versus sonho. Na pergunta 401 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem ao corpo, e não precisando este, então, de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. O Espiritismo nos ensina também que é somente no desencarne que o espírito se desliga do corpo físico e que, enquanto encarnado, é preciso que os seus sentidos entrem em torpor, que seria uma redução da sensibilidade dos movimentos corporais, para que o espírito ganhe assim a sua liberdade. E o que seriam os sonhos para a psicanálise? Para Freud, os sonhos são expressões disfarçadas de processos psíquicos inconscientes, profundos e extremamente significativos, revelações diretas, mas veladas de desejos insatisfeitos. E ele ainda acrescenta que se os nossos conflitos não encontram soluções, eles encerram-se no subconsciente e convertem-se em exemplos, uma censura, o superapego, impede que regressem à consciência. No entanto, podem se manifestar em formas de sonhos, neuroses e etc. Os sonhos na doutrina espírita, eles podem se afirmar que na visão espírita trazida por Allan Kardec, nos primórdios do espiritismo, os sonhos eles são consequências, primeiro, das interferências das preocupações do estado de vigília. Segundo, dos desejos do estado de vigília. Terceiro, das disposições orgânicas. Quarto, das lembranças de vidas passadas. Quinto, das atividades do espírito durante o sono. E sexto, das intuições quanto ao futuro. E é interessante observarmos que, resumidamente, o sonho é a retratação do que o espírito viu ou ouviu durante o sono. Que a lembrança, na maioria das vezes, ela se mistura com as preocupações humanas.
o sonho, ele nem sempre é a lembrança de alguma vivência espiritual. Ele pode ser simplesmente mentalização do espírito em torno de suas preocupações cotidianas. Nós vamos agora começar a observar alguns tipos de sonhos. E vamos começar pelos sonhos comuns. São aqueles que refletem nossas vivências diárias. Nos sonhos comuns, quase não há exteriorização perispiritual. É puramente cerebral. Simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. É também o reflexo de impressões e imagens arquivadas no cérebro durante a vigília, que são as vivências ocorridas durante o dia quando estamos acordados. E aí, por exemplo, se depois de assistirmos a um filme de terror e formos dormir, poderemos sonhar com alguma dessas imagens ou com alguma outra situação vivida durante o dia. Por isso, é muito importante que a gente preste atenção em tudo que a gente vê, em tudo que a gente está ouvindo, porque isso tudo fica no nosso subconsciente. E também temos os sonhos reflexivos, que são aqueles em que o desprendimento ou a emancipação da alma, ele permite um mergulho mais profundo em nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Essas imagens, elas são mais nítidas e coerentes com cenas de filmes e poderão ser introduzidas por espíritos desencarnados, superiores ou inferiores. E tal registro é possível de ser feito em virtude da modificação vibratória, que põe o espírito em relação com fatos e paisagens remotos e de outras existências. Sonhos espíritas são lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos, e podem ocorrer também perseguições e acontecimentos desagradáveis, sempre em função de nossa sintonia espiritual. A mais ampla exteriorização do perispírito. E aí, durante a viagem astral, a alma desprendida do corpo, ela exerce atividade real e efetiva, encontrando-se com parentes, amigos, instrutores e com inimigos desta e de outras existências. Na Revista Espírita de 1866, Allan Kardec cita um sonho instrutivo. Considerávamos a multidão e procurávamos captar o assunto da conversa, quando de repente apareceu no canto do muro umas inscrições em letras pequenas, brilhantes como fogo, e que nos esforçamos para decifrar. Estava assim da concebida. Descobrimos que a borracha rolada sob a roda fez uma légua em 10 minutos desde que a estrada, enquanto procurávamos o fim da frase, a inscrição. Esse é o exemplo de um sonho, uma citação de um sonho instrutivo, isto é, os espíritos eles estavam lhe mostrando que as invenções são procedidas de estudos anteriores durante o sono. E se a gente for procurar, não só na doutrina espírita, mas também cientificamente, nós iremos ver que existem, muitos sonhos instrutivos. Sonhos proféticos. Os sonhos proféticos, eles exprimem geralmente
intervenção de mentores espirituais. Eles não falam de forma simbólica, mas a pessoa registra como simbolismo em face da dificuldade em fazer a transposição de uma experiência extracorpórea para o cérebro físico. Existem sonhos proféticos em que a pessoa tem visão de acontecimentos futuros? Sim, a experiência ela diz que sim. A Bíblia ela é um repositório de fatos dessa natureza. Nós podemos destacar especialmente para os sonhos do faraó interpretados por José, filho de Jacó, sobre anos da fartura e escassez que se aproximavam. E os sonhos proféticos a gente também pode dizer que são aqueles que revelam acontecimentos futuros. José foi então chamado pelo faraó para poder desvendar o sonho. E ele dizia assim: no primeiro, 7 vacas magras e feias comiam 7 vacas gordas e formosas. No segundo, 7 espigas de milho bem mirradas devoravam 7 espigas grandes e cheias. Sonambulismo. O sonambulismo ele é um estado de independência da alma, mais completo do que o sono, que permite ao espírito maior amplitude de suas faculdades. No sonambulismo, o indivíduo, embora dormindo, ele levanta-se, ele caminha, ele movimenta-se e pratica atos próprios de sua vida habitual, com relativa segurança e perfeição, procedendo como se tivesse acordado. Entretanto, ao despertar, geralmente o sonâmbulo ele não lembra do que fez, enquanto se encontrava nesse estado. E o sonambulismo ele pode ser natural ou magnético. Não há diferença entre ambos, a não ser pela forma como se dão. Um acontece espontaneamente, o outro ele é provocado artificialmente por meio de indução hipnótica ou magnética. E tem um relato bem interessante, onde diz assim: um jovem padre que se levantava todas as noites, ia à escrivaninha, compunha sermãos e tornava a deitar. Alguns de seus amigos, uma noite em que ele escrevia, como de costume, interpuseram um grosso cartão entre seus olhos e o papel. Ele não se interrompeu, continuou a redação e, terminada esta, deitou-se como de hábito, sem suspeitar da prova que fora submetido. Quando ele terminava uma página, lia bem alto, de princípio ao fim. Se é que pode-se chamar leitura essa ação sem o concurso dos olhos. Se lhe desagradava alguma coisa, ele a retocava e fazia as correções em cima com muita exatidão. E a visão, sem os olhos, isso nos prova que há nela uma força que seguramente o dirige, que age fora dos sentidos numa palavra, que a alma vela quando o corpo dorme. E para poder complementar, na questão 425 do Livro dos Espíritos, diz assim, Kardec pergunta: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? E os espíritos respondem: é um estado de independência da alma mais completo do que o do sonho, que nele suas faculdades adquirem maior amplitude. A alma tem, então, percepções que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. E aí a gente pode observar no sonambulismo o espírito está na plena posse de si mesmo. Os órgãos materiais, eles não sofrem impressões exteriores. Ele pode se comunicar,
ver outros espíritos desencarnados, até achando que são encarnados. É um meio do espírito ter contato com muito mais naturalidade com a sua verdadeira realidade no plano espiritual, porque a lucidez da alma é mais desenvolvida. Então ele vê as coisas com maior exatidão e clareza. Dupla vista ou segunda vista ocorre quando o espírito ele se desdobra sem que o corpo ele esteja adormecido. Nesse caso, ou nesse estado, a pessoa vê, ouve e sente, além dos limites dos sentidos humanos, podendo inclusive ter pressentimentos. Durante a ocorrência do fenômeno, o indivíduo, embora consciente, apresenta um estado físico alterado, com um olhar vago, como se ele estivesse olhando sem ver. A faculdade na dupla vista é permanente, mas não o seu exercício. Nos mundos mais elevados, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria dos habitantes, cujo o estado normal pode ser comparar ao dos sonâmbulos lúcidos. E a gente olhando na bibliografia espírita, nós temos inúmeros exemplos de caso de dupla vista, como os relatados por Kardec em A Gênese, a entrada de Jesus em Jerusalém, o beijo de Judas, a evocação dos apóstolos. E outro exemplo muito clássico é o relato pelo astrônomo e escritor espírita francês Camille Flammarion. E a segunda vista, ela acontece com mais frequência de forma espontânea do que por efeito da vontade. Porém, é suscetível de desenvolver-se pelo exercício ou diante de certas circunstâncias que põem em perigo as pessoas, como no caso de crises, calamidades e grandes emoções. É a providência divina sempre a nos oferecer meios de nos proteger e nos fazer superar as dificuldades encontradas pelo caminho. Êxtase. O êxtase é a emancipação da alma num grau maior, num grau máximo, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites que ele não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que aprendem ao corpo. Conforme a evolução do estático, cuja lucidez é ainda mais acentuada, ele pode vislumbrar faixas espirituais superiores, em que lhe é dado aurir de uma paz e de um bem-estar inexprimíveis. Mas, enfim, o sonambulismo, a dupla vista e o êxtase, eles constituem variedades de fenômenos que repousam sobre uma mesma causa. A faculdade de desdobramento do espírito que se produz graças às propriedades e às irradiações do fluido perispírito, como vimos pela descrição dos exemplos, a natureza espiritual do ser humano é ainda pouco estudada e, consequentemente, bastante desconhecida. Pesquisadores da área psicológica têm encontrado no exame desses fatos a prova irrefutável da existência e da independência da alma, derrubando mitos e superstições e levantando o véu das leis naturais que encobrem fatos até então tidos por milagrosos ou sobrenaturais. Catalepsia e letargia.
no livro Mediunidade, Encontro com Divaldo, ele esclarece o assunto com as seguintes palavras: a catalepsia se manifesta como um tipo de perturbação de natureza psicomotora, produzindo parada dos movimentos voluntários sem qualquer lesão física. Para que a gente possa entender uma pessoa em estado de catalepsia, ela tem uma perda temporária da sensibilidade e dos movimentos. Tem uma rigidez muscular, ela também tem uma paralisia dos movimentos voluntários e parte do corpo também. Divaldo Franco, no Mundo Maior, diz que a letargia é um estado de sono profundo no qual as funções orgânicas se apresentam aparentemente interrompidas, entre elas as de respiração e circulação. E uma pessoa em estado letárgico, ela tem a suspensão geral das forças vitais. Ela fica com uma aparência de morte ou quase morte. Todo o corpo, e tem a rigidez muscular também. E a letargia e a catalepsia, elas derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicável. A letargia e a catalepsia não é sinônimo de morte, já nos diz Richard Simonetti. Todas as funções vitais, elas permanecem ativas. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz. É pelo espírito que agem, pois estes têm consciência de si, apesar de estar o corpo naquele estado cataléptico ou letárgico. E aí a gente pode observar alguns casos também bem citados. Um deles é a ressurreição de Lázaro, que é muito conhecido. Ele estava sepultado havia 4 dias e ocorria um estado avançado de decomposição. Jesus sabia tratar-se de um caso de separação quase integral do espírito. A ligação perispirítica à matéria era muito tênue e só o mestre poderia fazê-lo voltar à vida. E um outro caso também bem conhecido, que está lá no livro Céu e Inferno, é um caso de catalepsia. É um escritor que foi acometido, pelos anos de 1850, ele foi acometido de um ataque cerebral. E 15 dias depois do enterro, a família pediu a exumação do corpo, porque o medalhão que ele usava havia sido esquecido no caixão. E aí observou-se que o corpo havia mudado de posição e uma das mãos havia sido em partes comida. Estamos chegando já ao finalzinho das nossas explanações sobre a emancipação da alma. E aí a gente se pergunta assim: depois de tudo isso que nós vimos, existe então alguma regra, alguma receita para se ter bons sonhos, um bom sono? Não, não existe. Regras, receitas, não. Mas existem alguns exercícios que nós podemos fazer. Um deles é tentar manter, acima de tudo, a nossa mente equilibrada, harmonizada, porque tudo que a nossa mente elabora torna-se
um pensamento e esse pensamento ele é projetado. Então a gente precisa tentar harmonizar ele o tanto quanto. A gente precisa buscar o autoconhecimento, porque ele favorece muito o nosso comportamento e com isso nos ajuda e nos possibilita o desenvolvimento pessoal para que a gente possa estar estruturando o nosso profundo, o nosso íntimo, lá dentro do nosso ser. A gente pode também estabelecer um programa de sonhos bons, talvez. Seria possível isso? E como é que a gente faz isso? A gente pode colocar assim algumas ordens ao subconsciente. Ao mesmo tempo, a gente pode também racionalizar o material, que muitas vezes tem um perturbador já nele depositado. E aí a gente pode colocar uma música ambiente, aquelas musiquinhas que a gente encontra muito na internet para relaxamento, que tem como fundo a natureza. Também tem aquelas musiquinhas instrumentais, elas são muito boas. Uma luz bem serena no quarto, bem fraquinha. E antes de dormir, a gente precisa, né? A gente deve fazer a nossa prece, buscando nos harmonizar conosco, para que assim a gente consiga se conectar com o alto, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade vivida naquele dia, né? E com isso, a gente vai buscando essa sintonia, essa harmonização. A gente pode também buscar fazer uma breve leitura de obras da codificação espírita. Nós temos o Pentateuco, temos obras subsidiárias de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Chico, de Divaldo, existem vários, né? E o melhor de tudo isso é a gente conseguir também fazer um exame com a nossa consciência, para que a gente consiga liberar-se dos tóxicos, das amarguras, da ira, dos ressentimentos que ainda nos rondam. E feito isso, de repente, já conseguimos um grande passo para ter aí uma harmonia de um bom sono, de um bom repouso e, quem sabe, de sonhos melhores. Para que possamos finalizar com as reflexões de Joana de Ângeles do livro Autodescobrimento, lição 104. Cada um é construtor da sua realidade, afirmando-se e desembaraçando-se das amarras prejudiciais a que se deixou atar. É necessário, portanto, tomar conhecimento da mente, aprofundar recordações, eliminar temores e angústias, corrigir a preferência de modelos, ser positivo, aperfeiçoando-se ao ético e ao saudável. Esse trabalho de libertação tem início no pensamento, sob a ação do desejo continuado, vitalizado pela certeza do êxito próximo. Que tenhamos uma noite de muita paz e de muita harmonia. Obrigada e graças a Deus. Vamos agora fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Jesus pelo imenso amor que tens por nós.
a espiritualidade que está sempre a nos amparar e a nos envolver. Obrigada. Mas como somos ainda tão pequeninos, pedimos o amparo, o carinho, o fortalecimento, o acolhimento, para que possamos e para que consigamos hoje sermos melhores do que ontem, para que consigamos continuar a trilhar nos teus caminhos, Pai, levando tudo aquilo que já conseguimos interiorizar dos teus exemplos, dos teus ensinamentos e do teu amor. A nossa querida Mãe Maria também vai a nossa gratidão e pedimos também, Mãe, olhai e rogai por nós. Sê conosco, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração ao dizer obrigado, Senhor.